Lição de número 4. Tema da lição: Jesus, o pão da vida. Texto áureo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 6, versículo 48. Abre aspas. Eu sou o pão da vida, fecha aspas. Jesus, ele é o Salvador do mundo, o único Salvador do mundo. E na condição de Salvador, ele não apenas salva a nossa alma, mas ele supre todas as nossas necessidades. É o que está escrito na palavra do Senhor. Todas as nossas necessidades, elas são supridas por Deus. Elas são supridas por Jesus. 4:19 aos Filipenses. Filipenses 4:19. E o meu Deus, vírgula, segundo a sua riqueza em glória, vírgula, há de suprir, vírgula, em Cristo Jesus, vírgula, cada uma de vossas necessidades. Ponto final. Deus em Jesus Cristo. Isto é, uma vez que nós estamos unidos a Jesus Cristo, conectados a Jesus Cristo, vivendo vida de comunhão com Jesus Cristo, pela fé nele e na sua palavra, Deus vai se encarregar de suprir todas as nossas necessidades. Por isso que, certa ocasião, disse Jesus, capítulo 6, versículo de número 33 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino com a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, Jesus, ele nos salva. Não apenas a nossa alma, mas salva também o corpo. Ele supre as necessidades, ele cura as doenças, ele coloca sentido na existência, ele muda a sorte e a história, como Deus mudou do próprio Jó. Está escrito aqui no livro poético do patriarca Jó, no capítulo de número 42. Então, vamos lá ver o que é que está escrito aqui. Muito bem. Versículo 10 do livro de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, vírgula, quando este orava pelos seus amigos, ponto e vírgula. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra, ponto final. Então, o Deus de Jó é o mesmo Deus dos nossos dias. De acordo com Hebreus 13, versículo 8, lá é dito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, o pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é a água que sacia a nossa sede. Certa feita ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo de número 7, versículo 37 a seguir. No último dia da festa, ele se colocou de pé e clamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, segundo a Escritura, tem que estar de acordo com a Bíblia. Rios de água viva correrão no seu interior. Então Jesus representa tudo isso. É o oxigênio espiritual. Depois de ressuscitado, a Bíblia diz que ele soprou em seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo.
Espírito Santo é essa energia, essa força, essa vida com qualidade, vida abundante, vida digna de ser vivida. Jesus Cristo é tudo isso, junto ao Pai e o Espírito Santo e muito mais. Jesus, o pão da vida. Aqui no Evangelho conforme João, capítulo de número 6, versículo 1 ao 14, nos informa o seguinte. Vamos fazer aqui uma exposição, ainda que de forma superficial e rápida, para ganharmos tempo, mas acredito que vai ser de grande importância, com base neste tema desta lição 4, Jesus, o pão da vida. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. Aqui significa dizer que Jesus está em movimento o tempo todo, e nós precisamos também estar em movimento. A Bíblia nos fala que em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. Nós temos que estar em movimento. A palavra nos informa lá no capítulo 5, versículo 17 de João, do mesmo Evangelho, da seguinte forma: o próprio Jesus foi quem declarou e disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus continua trabalhando. Para isso nós temos que estar respondendo também o agir de Deus em nossas vidas. Nós temos que nos movimentar. Nele nós nos movimentamos. Nós vivemos, existimos e nos movemos. Vamos nos movimentar no bom sentido da palavra. E Deus vai continuar confirmando a sua bênção sobre a nossa vida. A Bíblia fala que nós nunca podemos deixar de fazer o bem. Se encontra aqui, em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós temos que continuar persistindo no bem, fazendo o bem, como diria a frase, sem olhar a quem. Assim como Deus faz com que o seu sol venha sobre bons e maus, faz com que a sua chuva desça sobre justo e injusto, nós temos que fazer o bem a todos. A recompensa já veio, é a presença de Deus em nós. Isso não tem preço. Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se o Senhor é nosso pastor, nós estamos sendo supridos, nós estamos sendo abençoados, nós somos prósperos, nós somos pessoas ricas, sob o ponto de vista espiritual, e as demais coisas elas vão sendo acrescentadas, é um princípio. Muito bem. Então, Jesus continua trabalhando, e não apenas em favor dos seus, daqueles que creem. Ele continua trabalhando em favor do universo, do cosmo. Salmo 145, versículo 9, é dito que a misericórdia de Deus permeia toda a sua criação. Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas, quer dizer, o universo pela palavra do seu poder. Jesus Cristo está fazendo tudo isso. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus, João 5,17, e eu também. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque viu os seus sinais, os sinais que operava sobre os enfermos. Grande multidão continua seguindo Jesus na terra. Grande multidão, que é a sua igreja, que é o seu povo, que são aqueles metaforicamente denominados de ovelhas do seu pasto, bons peixes, trigo, luz do mundo, sal da terra, templo do Espírito Santo, templo de Deus, casa de Deus, etc. Testemunhas de Jesus Cristo. Essa grande multidão continua seguindo Jesus no mundo todo, que é a sua igreja, que é o seu corpo, que tem ele como a cabeça e salvador deste corpo. Está escrito onde? Lá em Efésios, capítulo de número 5,
versículo 26, olha só, 5:26 aos Efésios, diz o seguinte, é 26, para que santificasse, tendo-a purificado por meio, não, é o 23, perdão, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, vírgula, sendo este mesmo o salvador do corpo, ponto final. Jesus é a cabeça do corpo da igreja e salvador desse corpo, libertador deste corpo, dessa grande multidão que continua seguindo ele. Nós não temos que seguir o homem, nem uma ideologia política ou filosófica. Nós temos que seguir Jesus Cristo com base no seu evangelho. Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus, ele ora está com seus discípulos no monte, ora está no vale. Salmo 23 é dito, ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, é aquilo que está escrito no livro do sábio Salomão, Eclesiastes, o pregador, capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade goza, e no dia da adversidade considera que Deus fez um em oposição ao outro. Ou seja, no dia da prosperidade você tem que usufruir, você tem que desfrutar. E no dia da adversidade você tem que aprender para crescer na graça e no conhecimento. É isso que a Bíblia nos ensina, porque a adversidade também faz parte da vida. A adversidade tem um caráter pedagógico, educativo, moral, espiritualmente para nossas vidas. Então, Jesus ora está com seus discípulos no monte. Monte fala de prosperidade, monte fala de bonança, mas muitas vezes ele está com o seu povo também no vale. Versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa hoje é Jesus Cristo. A Páscoa hoje não está próxima, porque a Páscoa acontece todo dia. Páscoa fala de libertação. Páscoa fala de salvação. Páscoa fala de tudo isso e muito mais. Está escrito aqui em 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, né? Onde fala que Jesus, aqui em 1 Coríntios 5, versículo, de número 7, diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso libertador, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso advogado, é aquele que nos sustenta, é aquele que coloca sentido na existência, é o nosso tudo. Jesus é tudo, ou ele é tudo ou ele não é nada. De acordo com João capítulo de número 15, versículo 5, disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então, se você não tem Jesus, você não vai poder fazer nada, do seu ponto de vista positivo, né? Que possa honrar e glorificar a Deus, porque este é o propósito da vida. Mas unido a Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. 4, versículo 13 aos Filipenses. Muito bem. Continuando, versículo 5. Então Jesus levantou os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, em situações constrangedoras, em situações adversas, e a gente muitas vezes ou nós somos dados, a gente é dado, é isso? Ou a gente é dada, é isso mesmo. A gente é dada, ou nós somos dados a entrar em desespero, a nos deixar levar pelas circunstâncias, não é? Só que nós temos que ter em mente que Jesus sabe o que está fazendo. Na condição de Deus, Ele tudo pode. Depois de ressuscitado, Ele declarou: a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra.
A Bíblia diz que não existem impossíveis para Deus. E o próprio Deus fala, através do profeta Isaías, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Então Deus está agindo. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, os problemas. Eles fazem parte do processo. O que importa é o propósito. Deus tem um propósito com cada um de nós, como homem, como cidadão, como avô, como pai, como esposa, como, sobretudo, cristão. Mas esse propósito, para que ele se cumpra, nós temos que nos submeter aos processos, que muitas vezes são dolorosos. Mas não importa, vamos ficar firme. Vamos ficar firme, porque ao final nós vamos ver Deus confirmando a vitória, como fez na vida do Jó. Eu já li a passagem, onde é dito que Deus mudou a sorte do Jó. Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, 10 filhos só em um só dia. Perdeu o seu patrimônio, a sua saúde, né? Deus permitiu, só que depois Deus mudou a sorte do Jó. Deu mais 10 filhos para ele, Deus dobrou tudo. Não dobrou os filhos, porque já havia 10 lá na glória, com mais 10, 20. Versículo 6, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Então, Jesus tudo sabe, tudo pode. Né? 7, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanto? Quer dizer, são situações que nos sobrevêm, que se nós não focarmos em Jesus, a gente se desespera. A gente vai olhar para um lado e para o outro, não vai ver saída. O salmista já falava isso lá no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. E onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A solução não está na política, não está no homem, não está nos vizinhos. A solução não está na família, a solução está em Deus. Deus pode usar o vizinho, a família, pode usar os governantes, pode usar quem ele quiser. Mas a solução está em Deus. Nós temos que olhar para Deus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Isaías 55, é isso mesmo? Não. Isaías 45, 22. Olhai para mim, sereis salvos. Todos vós, termos da terra. 45 de Isaías 22, é isso que está escrito? Olha só, 22, olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós temos que olhar para Deus. Olhar para Deus é continuar confiando em Deus. Não importa quantas pessoas tem para comer, não importa. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, Ele vai suprir. Na hora certa, no momento exato, Ele vai agir, Ele vai mover o que for necessário, céus e terra, para confirmar a sua promessa, de acordo com Jeremias 1:12, é dito que Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Né? Versículo de número 10, disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. A Bíblia fala no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se assente, fique na presença do Senhor, ore a Deus, se acalme, se aquiete, não entre em desespero, não entre em pânico. Deus é um Deus de vitória. E nós temos por 366 vezes essa palavra na Bíblia, essa frase, não temais, ou não temas medo, não tenhas medo, são sinônimos, dependendo da versão. Então não temos para cada dia. A Bíblia fala que Deus renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã. Está lá em Lamentação 3, 22, você acordou hoje e a misericórdia de Deus já se renovou sobre a sua vida. Misericórdia é um termo latim, misericórdia. Miséria é miséria, são crises, são dificuldades. E córdia é coração. Deus coloca o coração sobre a sua vida. A mente dele está sobre você. E quando Deus foca em você, a vitória é certa. Mas nós temos que continuar na fé. A Bíblia é muito claro em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador, assalariador de aqueles que o buscam. Versículo
11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha só, tem que estar sentado para receber o milagre. Tem que estar quieto. Aqui está a prova. Ele pediu para que os discípulos distribuíssem os peixes e os pães sobre aqueles que estavam assentados. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Salmo 46, 10. Se aquete. A Bíblia fala que Tiago, certa feita, um dos Tiago foi morto por ordem de Herodes. Está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E aí no dia seguinte prenderam Pedro com o objetivo de matá-lo também. Aí o anjo foi lá, altas horas da noite, e soltou Pedro. Soltou Pedro. Pedro estava dormindo, um sono profundo. O anjo teve que soltar Pedro. Mas por que Pedro estava dormindo? Porque Jesus tinha falado para ele bem antes que o Pedro ia morrer só depois de velhinho. Por isso que Pedro estava repousando na promessa de Deus. Ele sabia que não iria morrer. Por isso que ele foi dormir, puxar uma paia lá no cárcere. Não é isso? Então, quer dizer, isso significa dizer que Pedro estava quieto, estava tranquilo, e Deus o abençoou. E de repente o Pedro apareceu na casa de uma irmã lá, onde o povo estava orando em favor do Pedro. Ore a Deus, busque a Deus, adore a Deus, louve a Deus, creia em Deus, exerça a fé em Deus e ame o seu próximo, seja lá quem ele for. E Deus vai cumprir com a sua palavra, porque Deus é fiel. Todos os que estavam assentados receberam a bênção aqui, ó. 12. E quando estavam saciados, disse os seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus Cristo, ele não é só profeta, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, é Emanuel, traduzido é Deus conosco. E ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos que continuar crendo neste pão vivo que desceu dos céus. O pão vivo que desceu dos céus diz respeito à vida espiritual. Uma vez que nós temos vida espiritual, nós vamos ter as demais coisas, porque é promessa. Se aproprie do milagre de Deus. Creia em Jesus Cristo. Creia nele e na sua palavra e deixe o mais com ele, que ele se responsabilizará por você, como tem se responsabilizado pelos seus no decorrer da história. Assim como ele abençoou aquela multidão que obedeceram, se assentaram sobre a relva, ele vai continuar abençoando você e a mim, como tem nos abençoado até aqui. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus está nos dando de ter gravado mais esta pequena aula aqui, né? Pequena grande aula, né? Trata-se da palavra de Deus. Jesus, o pão da vida. Se você achou importante, se inscreve. O meu canal não rompe. Tá lá, 500 e poucas pessoas. Amém. O canal já tem uns 10 anos aí, por aí. Mas, pelo menos, eu não estou parado. Estou fazendo a minha parte. Se for o propósito de Deus que amanhã ou depois ele rompa em crescimento, amém. Se não, se tiver que ficar desta forma até enquanto eu estiver por aqui na terra, não importa. Nunca ganhei nada com ele mesmo. Mas uma coisa eu sei. Se uma pessoa, 2 pessoas, enfim, estiverem sendo beneficiadas por este canal, para mim já é o suficiente. Se eu estiver influenciando uma pessoa ou 2 no mundo através desse canal, já é o suficiente. Para mim já está de bom tamanho. Agora, se você quiser se inscrever, se inscreve. Valério Pontes.